Bom dia a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um debate do evento Vem Humanistas. Hoje, eu e Oleneva recebemos a queridíssima professora Gelsa Nisnik. Gelsa, um bom dia para você. Oleneva, bom dia. Sejam muito bem-vindos à Matemática Humanista. Bom dia a todos. Bom dia. Muito bom ter Gelsa aqui. Eu acho que o público está já atento. Vamos ver aqui, Carlos, quantas pessoas no programa já? Puxa, quase uns 100 assistindo, né? Já está um monte de gente já, pessoal do Brasil inteiro, pessoal do Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, pessoal lá de Matozinhos, em Minas Gerais, sempre muito presente aqui na Matemática Humanista. É um prazer imenso receber a todos. É a gente compartilhando, podendo conversar sobre educação matemática, sobre etnomatemática. Que prazer é poder fazer isso de maneira aberta e gratuita para esse pessoal lindo que chega de todo o Brasil para compartilhar esse momento com a gente. Gelsa, obrigado. Como você sabe, a gente ontem te recebeu aqui no Vem Humanistas. Você trouxe aquela sua fala maravilhosa, compartilhando os seus itinerários etnomatemáticos, né? Então, houve muitos pontos importantes, relevantes desse seu percurso na área de etnomatemática, história, suas influências, sobre os impactos que você sofreu com algumas leituras, como isso te contribuiu, como isso amalgamou seus entendimentos em alguns momentos importantes. Assim, tem algumas perguntas, o pessoal que está agora aqui no chat pode começar a fazer já as suas perguntas, mas eu queria perguntar para você o seguinte, em especial, sobre o início do seu trabalho, do seu movimento para o seu trabalho de doutorado, como foi especificamente esse momento em que você... Foi alguma guinada que você deu ou você já vinha em termos de mestrado? Você sempre teve essa questão, esse envolvimento com a questão da justiça social? O seu tema de mestrado também foi algo na área? Como foi essa pequena trajetória antes do doutorado? Essa foi uma parte que talvez tenha ficado um pouco mais nublada ali na fala, porque não dá para falar tudo, não dá para contar tudo, naturalmente, né? Mas ainda mais quem fala 50 e tantos minutos, né? Tu imagina se eu falasse mais do que isso, né? Bom, então, primeiro eu quero dar bom dia a cada um e a cada uma, dizer assim que eu quero agradecer a presença, né? Num sábado de manhã, é uma honra, eu me sinto realmente honrada por vocês estarem dando o seu tempo para conversar comigo. E, em particular, eu vi aqui pelas entradas no site, está a Miriam Penteado, que eu imagino que é junto com o Oli. Então, em especial, eu quero fazer uma saudação para essas duas pessoas que eu quero tanto bem, e em particular para o Oli, que teve uma grande influência no meu modo de pensar, no meu modo de ser, esse intelectual com tanta ética, deu uma contribuição tão importante para a educação matemática, para essa visão de que a educação matemática precisava estar comprometida com o bem comum, precisava estar comprometida com a justiça social, muito antes de que, por exemplo, na Dinamarca, onde ele atuava, estivessem preocupados com isso. Então, eu quero realmente fazer assim uma pequena homenagem para o Oli, porque é de coração e é verdadeira mesmo. Então, agora eu quero agora, então, falar um pouquinho sobre isso, sobre o meu passado. Eu tenho um passado que não era ligado à questão... O meu mestrado foi feito em matemática pura, em álgebra. Teoria de anéis não comutativos foi a minha dissertação de mestrado. E depois da minha dissertação de mestrado, eu fui para Oxford e comecei o meu doutorado no Instituto de Matemática de Oxford. E era com um matemático muito bom, o Graham Higman, e com topologia algébrica. E eu estava relativamente entusiasmada. Eu não era assim, eu dava conta, mas eu não vou dizer medíocre, mas era assim, mais ou menos, né? Eu não era lá... Bom, mas enfim, eu estava indo
Mas aí, por questões pessoais, eu precisei voltar ao Brasil, porque eu ia perder o meu lugar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por uma questão lá de injunções administrativas. E eles disseram, não, tu vais para o Brasil, mas nós vamos continuar trabalhando. Mas aí eu engravidei, aí durante a gravidez e os meses que eu fiquei de gestação, eu gestei uma outra história de vida, que foi, eu vi que realmente, onde é que eu levava jeito, onde é que falava mais alto, não era a topologia algébrica. Eu vi assim, interessante como a gente, em certos momentos da vida, gesta junto com um filho, junto com outras coisas, também a vida profissional. E aí eu me dei conta que onde estava o meu grande amor mesmo era para a educação. E, no caso, a minha trajetória estava ligada à matemática, então foi natural que eu me voltasse para a educação matemática. Agora, como é que essa educação matemática se juntou com a questão do social? Aí é por isso que eu digo que o Movimento Sem Terra, eu devo a ele essa grande oportunidade que eu tive, que mudou a minha vida, de juntar, de aliar toda essa minha história de militância política, meu compromisso de tentar contribuir para diminuir essa injustiça social nesse país, essa minha contrariedade contra o racismo, contra tudo isso que está infelicitando a humanidade, com a minha vida acadêmica. E é nesse sentido aí que eu tive o privilégio e a sorte, porque isso aí foram questões de circunstâncias que me levaram a trabalhar com o movimento. Maravilha. Quem tá olha mandando... aí, e aí o Biratã aí assistindo. Isso, aí, ó. Não, agora sim, agora isso é demais para mim. O Biratã, eu fico até constrangida de estares usando o teu tempo para estar aqui comigo. Porque o Biratã, bom, nem tenho palavras para dizer o que ele representa para mim, o que ele foi... O que ele foi e o que ele é para mim até hoje, o que eu levo dentro de mim, tudo que eu aprendi com ele, não só academicamente, em termos do que ele é como ser humano. Um beijo grande, Biratã. Maravilha, que bacana. Um beijo também, professor. Prazer imenso tê-lo sempre presente aqui com a gente. Está presente de todo jeito, está presente na influência, está presente na presença e está presente até no futuro, na inspiração de onde a gente quer chegar. Né? Isso de o Biratã chegar no sábado de manhã e vir assistir um debate, isso é o Biratã. Isso é o Biratã que ele está... isso aí é uma coisa muito bonita, bonita demais. Maravilha, maravilha. Gelson, vamos começar, que tem um monte de pergunta bombando, eu vou aqui me organizar aqui para poder passar para você alguns pontos importantes, então eu vou só me organizar, porque tem um bocado de pergunta. Eu vou começar... A Miriam está escrevendo aqui que é sobre o Sebastiani, não é? Eu não sei se foi a Miriam que escreveu aqui, eu estou lendo, a Oleneva, eu acho que colocou. Sim, vou colocar aqui. Sim. Foi um dos fundadores do programa de pós-graduação em Educação Matemática em Rio Claro, exatamente. Sim. Ele foi um grande pesquisador, eu ontem, na minha fala, me referi a ele, porque eu acho que ele fica um personagem dentro da educação matemática, uma figura muitas vezes na sombra. E eu acho isso uma injustiça, porque ele merece essa visibilidade, porque tem grandes méritos. Maravilha. Gelson, vamos começar aqui, tem algumas perguntas aqui em cima no chat já, só dando uma olhada, tentar buscar. Tem um que pergunta se você pudesse comentar um pouco mais sobre similaridades, especificidades e diferenças entre matemática acadêmica, matemática escolar e matemática camponesa. Pois é. Eu não. Quem é que está falando isso? Porque... eu não estou. Tem tanta pergunta que eu perdi aqui já. Então, para o colega que está fazendo essa pergunta. Eu ontem falei rapidamente de como, a partir dos meus estudos de Wittgenstein, eu deixei de utilizar essa expressão matemática camponesa.
Pode ser que seja uma filigrana, pode ser que seja um detalhe do detalhe, mas eu fiquei mais confortável de não utilizar matemática camponesa do mesmo modo que matemática acadêmica. Porque a matemática acadêmica é um corpo de conhecimentos com axiomas, ela tem toda uma gramática, teoremas, ela tem toda uma gramática constituída. Então, é diferente disso que eu chamava, de uma maneira que eu hoje penso um pouco aligerada, de matemática camponesa. Porque a matemática camponesa não tem esse conjunto de práticas, não é da mesma natureza que a matemática acadêmica. Então, não havia nenhum pecado mortal de chamar matemática camponesa. Mas eu me senti mais confortável de trabalhar com essa ideia a partir de Wittgenstein. Eu me senti, do ponto de vista assim, de um refinamento teórico, mais confortável de trabalhar com jogos de linguagem da matemática acadêmica, que eu já falei, eu acho que na minha fala, mas eu vou voltar aqui, que eu estou chamando, vamos para simplificar, práticas da matemática acadêmica, que é os jogos de linguagem, mas vamos simplificar, práticas, e também práticas da matemática camponesa. Elas não são as mesmas, mas elas se parecem, que é o que o Wittgenstein chamou de semelhanças de família. Elas são praticadas em diferentes formas de vida, uma é na academia, outra é nos assentamentos, nos acampamentos, nas formas de vida do movimento sem terra. Então, formas de vidas diferentes, tem práticas sociais diferentes, tem jogos de linguagens diferentes, mas eles se parecem. Eu não estou dizendo com isso, e eu acho que aí volta uma ideia que ontem eu mencionei, eu estou dizendo que antropologicamente elas se equivalem. Eu não estou dizendo que uma é melhor que a outra, nem que uma é mais consistente com a outra. Não é isso. Eu estou dizendo só, se eu quiser pensar adiante, que sociologicamente, no nosso mundo hierarquizado, socialmente, perverso, tem uma que vale mais. Agora, quando eu digo que é diferente, a matemática não é só um conjunto de práticas sociais, ela tem um corpo de conhecimento que eu não estou dizendo que isso torna ela melhor, eu só estou reconhecendo que ela tem esse corpo de conhecimento. Morro de medo de dizer isso na frente do Biratã. Já vou dizendo para vocês de antemão, me encolho toda, mas o que eu vou fazer? É o que eu ando pensando. E eu gosto de dizer uma coisa que muitos de vocês, que por acaso já me escutaram alguma vez, devem já ter me escutado, mas eu vou repetir. O meu entusiasmo não é proporcional às minhas certezas. Então, eu falo com entusiasmo, mas tudo pode mudar, né? Porque é o que eu estou pensando nesse momento. Até aqui é o que eu estou pensando. Se eu vou pensar sempre assim, eu vou continuar estudando e talvez assim como a história da matemática camponesa que eu recuei. Eu pensei assim, vamos lá, quem sabe tu pensa um pouquinho melhor, se ao dizer matemática camponesa, tu tens a mesma força. Bom, então é isso. Maravilha. O Luiz pergunta aqui uma coisa bacana. Eu gostaria que a professora Gelsa me ajudasse a entender o que o Andy Milroy, em seu trabalho com um grupo de carpinteiros, considera o paradoxo da etnomatemática. Luiz, eu vou ter que ficar te devendo essa. Tu sabe por quê, Luiz? Porque, Luiz, isso está no meu livro. E eu, ontem, de noite ainda, eu pensei, eu tinha que rever todo esse capítulo da etnomatemática, porque lá está essa discussão do paradoxo da etnomatemática. Eu quero dizer que, por questões de cunho pessoal, eu não tive condições de abrir, então eu não me lembro qual é o paradoxo da etnomatemática, eu vou ter que ficar te devendo com toda sinceridade, eu não tive condições de rever esse meu capítulo, não tive mesmo, eu adormeci
em cima desse material, estava muito cansada. A vida, sabe, a vida de verdade exige, às vezes, coisas da gente. Eu estava muito exausta. Então, eu passei uma semana muito difícil, então, realmente, eu vou ficar, infelizmente, eu vou ficar te devendo. Se tu queres, depois tu me escreves, tu pode colocar o meu e-mail, aí eu vou dar uma olhada. Claro que eu sei sobre ela, mas eu não lembro qual é agora o paradoxo. E aí a gente pode conversar, tá bom? Me desculpa. Maravilha. Depois eu coloco na descrição aí do vídeo lá no YouTube o seu e-mail direitinho, não tem problema. O pessoal. Tá, e ninguém se aborreça se eu demoro um pouquinho para responder, porque eu tô às vezes nem sempre dá na hora, tá? Tranquilo. Ó, tem a pergunta aqui, na verdade, Gelsa, da Ana Rebouças, mas na verdade tem outras pessoas fazendo a mesma pergunta, que é quando você, na sua fala de ontem, você em algum momento, você destaca justamente essa questão que você falou anteriormente, há pouco, e a questão que dá contramão da pesquisação que você falou. Ah, sim. Então, a Ana Rebouças pergunta justamente isso. Ao falar que a pesquisação vai na contramão, a senhora se refere a qualquer pesquisa em etnomatemática ou a experiência que relatou? Não, Ana e colegas que tiveram nessa mesma direção. Você sabe que às vezes é isso, a gente se entusiasma, diz as coisas e depois, que bom que tu estás fazendo essa pergunta. Primeiro, eu estava falando da minha experiência pessoal, de como é que eu enxergo a pesquisa, da minha experiência, mas em geral, como é que eu vejo, o que significa fazer pesquisa junto a uma comunidade. No meu caso particular, junto ao Movimento Sem Terra. Tá. Mas eu quero clarear que quando eu falei de pesquisação, eu falei de um modo aligerado. Porque pode ser que existam pesquisação de diferentes tipos, diferentes nuances. Que bom que tu fizesse essa pergunta, Ana. Eu estava me referindo a um tipo de pesquisação que eu também conheço vários trabalhos, e era esses trabalhos que eu estava me referindo, que fazem a pesquisa, e depois os pesquisadores se colocam numa posição de indicar os caminhos para os pesquisados a serem traçados. Professores que vão nas escolas, trabalham com os professores, mas aquela ideia, trabalham com os professores, mas no intuito de apontar os caminhos que aquele grupo de professores deve tomar para ensinar a matemática. Essa ideia, e isso existe, foi bom essa pergunta, porque eu não estou dizendo que toda pesquisação é igual a isso, mas que há muita pesquisação onde, na melhor das intenções, as pessoas fazem é ação, né? Aí é que está, é a ação. Então, essa ação acaba assumindo um lugar de mando, há um direcionamento, e eu acho que isso é extremamente problemático. Mesmo quando nós nos propomos a não direcionar, como é que nós vamos calibrar até que ponto nós estamos direcionando ou não? Isso é muito difícil, é muito tênue. E eu acho que nesse ponto eu tive o privilégio de ser controlada pelo pessoal do Movimento Sem Terra. Eles, mesmo que eu quisesse controlar, ali eu quisesse assumir, dar uma influência, ali não tinha vez, ali era bem claro que eram eles que tinham o mando. Porque essa é a questão, ali sempre houve e há uma clareza, que eles é que estão fazendo o importante, eu só estava ali para ajudar, eu só estou ali, e isso segue igual, isso não é só comigo. Então, ali há uma interdição dessa possibilidade do intelectual avançar para além do seu lugar. E eu acho que em outros espaços não há essa interdição. Eu não sei se fui
deixei um pouco claro o que eu queria dizer. Mas não é toda pesquisação. Eu disse de uma maneira aligerada, que bom que a Ana e os colegas me permitiram corrigir esse aligeramento que eu fiz. Não, maravilha. Tá show de bola. A gente tem perguntas aqui, muita pergunta aqui interessante. Estou aqui escolhendo aqui uma ordem, tentando, como a gente fala brincando, tentando chipar. Você sabe o que é chipar, Gelsa? Não. Chipar é assim, por exemplo, você tem uma pessoa chama Carlos, a outra chama Juliana, aí eles estão namorando, aí chama de caju, caju é o casal, é chipar, é juntar, então eu tô querendo chipar perguntas aqui. Tá bom, vai lá. Tô fazendo um exercício aqui de conjunção conceitual, Gelsa. Então, olha só, tem uma pergunta muito bacana aqui, que eu estou querendo localizar, que é o seguinte, eu vou falar, enquanto eu busco, eu vou falar um pouquinho do Wittgenstein. O Wittgenstein, ele pessoal, muita gente no chat conhece, talvez alguns não conheçam, mas ele foi um grande filósofo e, assim, dentro da contribuição dele, teve dois momentos que o pessoal se refere como sendo bastante distintos. Um primeiro, quando ele escreve o Tratatus Lógico-Matemático, que foi uma obra de grande impacto, inclusive na filosofia da ciência, influenciou muito o Círculo de Viena, teve toda, né, uma grande influência até na questão da organização científica na primeira metade do século XX, mas em um segundo momento ele escreve justamente esse livro Investigações Filosóficas, né, Gelson? Esse daqui é o cara, né, o livro, e ele fala sobre essa questão, ele muda, ele até nega exatamente o que ele havia colocado no seu primeiro momento, né? E aí o que eu acho interessante é isso, é como que esses grandes pensadores, eles partem para uma direção, de repente eles se reposicionam e repensam, e aí tem uma pergunta, eu fiz esse preâmbulo aqui, que tem uma pergunta do Getúlio, que é justamente essa, eu estou querendo localizar aqui a pergunta dele para botar na tela, mas o que ele pergunta teve um segundo Wittgenstein, mas teve uma segunda Gelsa? Em algum momento teve alguma... eu gostaria... Bom, essa aí foi boa. Não, deixa eu dizer o seguinte, em primeiro lugar, eu quero fazer um comentário sobre o Wittgenstein. Getúlio, obrigada. Não, até eu vou dizer que teve muitas segundas Gelsas. Muitas, não, mas aqui, eu vou primeiro olha, dizer o seguinte. Achei, eu já vi. Não, eu vou dizer primeiro, eu quero enquanto eu vou pensando se teve segunda mesmo, eu vou dizer uma coisa do Wittgenstein. Ele era uma pessoa completamente desequilibrada. Se vocês colocarem aí, vocês podem ver, vocês colocam Wittgenstein vídeo, aparece assim as elucubrações dele. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que o prólogo de investigações filosóficas, ele diz exatamente isso que o Carlos está dizendo. Ele diz, eu estou agora, o que eu disse antes não vale mais. Olhem a radicalidade de um filósofo, da importância do primeiro Wittgenstein para dizer isso. Bom, segundo lugar, é muito controverso se esse foi o segundo Wittgenstein. Há autores, estudiosos, filósofos, que dizem que houve o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto Wittgenstein. Há outros estudiosos que dizem que não houve uma ruptura, que sempre foi o mesmo Wittgenstein com deslocamentos. Tanto é que eu uso a expressão nos meus escritos do pensamento tardio, as ideias tardias do Wittgenstein. Tardias, porque foram as últimas. Para não entrar nessa polêmica, porque eu quero dizer que eu nunca consegui entender bem se eu devia ser do quarto, se eu devia ser do segundo, ou se eu devia ser do mesmo, porque isso são, de fato, eu não sou filósofa, nem domino isso, então eu não consegui entender qual era a discussão nesse nível tão alto filosófico para entender esses detalhamentos da obra do Wittgenstein. Então eu vou dizer, se houve a segunda Gelsa, eu vou preferir dizer
que talvez eu vou pensar como uma continuidade com muitos deslocamentos. Eu acho que eu não diria assim, eu estou negando tudo que eu pensei, porque eu acho que não foi essa a minha trajetória. A minha trajetória foi no sentido de eu penso assim, mas agora o que eu posso pensar mais? E aí eu penso assim, e aí eu vou pensar mais um pouco. E vou pensando, não foi no sentido de dizer isso que eu pensei, nunca mais eu vou pensar. Mesmo essa ideia mais radical de deixar de utilizar a ideia de matemática camponesa, nesse sentido podia ser negar o que eu estava usando, mas não é negar todo um pensamento, é uma filigrana, é um conceito, é um nome que eu estava mudando, tá? Eu acho que, então, eu não diria assim que não é uma ruptura, eu nunca fiz, eu acho, talvez não tenha tido coragem, talvez não tenha tido capacidade de fazer uma ruptura, mas eu enxergo, não é deslocamentos, é alargamentos de pensando, acrescentando outras ideias, não é? Eu acho que é isso. E agora, ultimamente, eu tenho me interessado muito por questões assim voltando mais assim para questões do mundo social novamente, mais com a sociologia crítica novamente. Eu tenho estudado bastante o pensamento do Frédéric Gros, que é ele tem trabalhos muito ligados a Foucault, mas também a outros autores, né? Ele tem obras, ele ainda é vivo, contemporâneo, porque o que nós está acontecendo nesse mundo não nos permite deixar de refletir sobre as injunções do mundo atual, né? Não sei no que vai dar, mas é nisso agora que eu ando mergulhando um pouco. Maravilha. Gelsa, já aproveitando esse momento de retorno que você fala aí, tem a pergunta da Julieta Faustino, que é justamente, caso tenha ocorrido um retorno, o que você acha que passou de positivo para o movimento dos Sem Terra? Eu nem sei. O que eu de positivo? Eu nunca me fiz essa pergunta. Bom, eu vou dizer uma coisa, dos alunos, quem passou por mim, eu acho que uma coisa talvez eu tenha passado, o meu entusiasmo por aprender matemática, isso sim. Eu acho que uma das coisas que eu sempre escutei, a matemática é difícil, não gosto de matemática, e isso nas minhas aulas, porque eu sou uma pessoa que gosto de ensinar, tenho prazer disso, e os meus alunos, outros também, não só os do Movimento Sem Terra, o pessoal gostava de ter aula comigo, e eu também sempre gostei. Então, acho que esse prazer pela matemática, e eu vou dizer para vocês assim, que eu tenho, outro dia eu fiquei profundamente emocionada. Vocês imaginam que o Movimento Sem Terra agora lançou um banco de investimentos. Olha, que na década de 90 era um movimento que a maioria, talvez a grande maioria, eram semi-analfabetos. Hoje tem um banco de investimentos liderado por Sem Terra. Então, E aí eu enxergo um deles lá que tinha sido meu aluno. Bom, não sei se a minha matemática ajudou um pouco, mas pelo menos o entusiasmo pela matemática. Hoje tem cooperativas aqui perto de Porto Alegre que quem está na liderança foram alunos meus. Bom, foram alunos meus e de muitas mais professoras de matemática. Mas eu quero dizer, então, eu acho que esse entusiasmo, esse gosto pela matemática, talvez eu tenha ajudado um pouco. Muito bacana. Gelsa, tem aqui duas perguntas bem interessantes, que é envolvendo a questão dos itinerários etnomatemáticos em um contexto mais aplicado à sala de aula. Quer dizer, eu sei que a sua história ela foi muito... É um itinerário pessoal de pesquisa, de trânsito na área, de construção, desses pontos todos. Mas, assim, o pessoal está pensando é possível reproduzir algum tipo de trajetória nesse sentido? Ou
Há algum caso que você conheça de trajetórias que possam ser mais aplicadas em sala de aula, no sentido de resgatar aproximações ou proporcionar aproximações com a questão da desigualdade social, ou trazer isso em pauta, ou por meio de projetos, assim como... há algumas perguntas aqui, tanto da Sueli Santos, por exemplo, também como mais aqui em cima do Júlio César, também, que perguntam em questões mais ligadas à sala de aula. Bom, essa é uma preocupação do nosso público muito grande. Sim, eu sei. Quer dizer, está muito bom falar tudo isso da pesquisa, mas e aí? E a segunda-feira de manhã? Essa é uma expressão que é do Paul Willis. Aliás, o Paul Willis foi um sociólogo importante inglês, que eu tive o privilégio de conhecer até pessoalmente, e que também contribuiu para o meu trabalho. É como eu disse, eu escolhi algumas intelectuais, alguns acadêmicos que me influíram, e é dele essa segunda-feira de manhã. Bom, tem a segunda-feira de manhã, né? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: o meu trabalho foi feito em sala de aula. Meu trabalho, se vocês lerem a minha tese tem um capítulo que está no livro que se chama... Peraí, até tenho aqui, prática pedagógica, tem um nome pedagógico, até vou olhar aqui. Peraí. Da pedagogia. É dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula. Então, ele é uma pesquisa, um material de pesquisa principal que eu utilizei na tese. Tem outros materiais que não foram coletados dentro da sala de aula, mas o principal da tese foi em sala de aula. Então, esse é um exemplo. Eu tenho outros trabalhos de artigos que eu publiquei que foram feitos em sala de aula. Você sabe por que foram feitos em sala de aula? Porque o Movimento Sem Terra não queria que eu fosse lá, pesquisasse sobre eles e voltasse para casa e escrevesse artigos. O estar lá e escrever aqui do Clifford Geertz. Não era isso. Tu queres nos pesquisar? Ótimo, o que tu vais dar de retorno? O retorno era estar na sala de aula com eles. Então, o que é? Um dos trabalhos muito interessantes que eu achei que eu fiz, ordenei, era assim, na sala de aula junto era com uma professora, o agricultor, os agricultores, e era junto com um agrônomo, que na época era coordenador do projeto Lumiar. E nós fizemos um trabalho coletivo para planejamento da próxima safra, o que eles iam plantar. Mas vocês vejam que eu estava ali só reunindo as pessoas, porque, bom, vocês podem imaginar, eu não tenho experiência de safra, nem nada, eu mediava aquela discussão, e na sala de aula, os alunos da 8ª série, nós examinávamos as planilhas. Depois nós organizamos planilhas, como dizia o Zatti, um dos agricultores, chega de eu trocar 6 por meia dúzia. Eles não sabiam se eles estavam, na verdade, tendo lucro com aquela... Eles tinham estufas, no caso, o Zatti tinha estufas de alface. Ele não sabia se ele estava lucrando ou não. Ele não sabia se para a próxima safra ele ia continuar com 2 estufas, ele ia ampliar para 3, ele ia deixar de ter estufas. O planejamento, porque isso é muito difícil, o pequeno agricultor ter essa ideia. Então, foi uma demanda daquela comunidade, e aí foi uma ideia minha, e eles aceitaram que nós envolvêssemos toda a comunidade. O Zatti se ofereceu para nos dar os dados, os alunos iam sistematicamente lá na sua parte da produção, nós acompanhamos, fizeram gráficos, e depois, o final do ano, foi uma assembleia geral da comunidade, onde os alunos apresentaram esses dados para todos, e houve uma grande discussão, foi muito interessante. Eu publiquei isso em algum artigo, sabe, e foi muito interessante, porque isso aí é uma história que eu gosto muito de lembrar,
porque o Zatti, que era uma figura única, ele era, sabe, aquele informante-chave, como a gente diz na antropologia, né? Ele dizia coisas maravilhosas. E um dia ele disse, agora está muito melhor, porque o Vladimir, que era o agrônomo, ele já nos dava o peixe frito. Agora nós estamos aprendendo a fritar o peixe. Aí eu disse, ai, meu Deus, isso eu jamais vou poder botar num texto, porque como é que eu vou expor o Vladimir, o agrônomo? Aí eu cheguei e disse, olha, Vladimir, fui lá para ele, olha, o Zatti está dizendo que agora com esse trabalho ficou melhor, olha o que ele disse. Ele disse, claro, tem toda a razão ele. Eu estava sempre com pressa, nunca podia explicar nada. Então, eu acho que é isso mostra, assim, a franqueza do sem terra, do assentado, o reconhecimento do agrônomo ao que o trabalho que nós estávamos fazendo realmente ajudava, e era isso. E eu, como é que eu mediei isso tudo? Então, eu acho que... e tem outro artigo, por exemplo, onde também nessas reuniões os assentados falavam em colônia, o agrônomo falava em hectare, e havia uma tensão muito grande entre essas medidas e como é que nós trabalhamos isso. E eu digo nós, porque eu sempre estive acompanhada de estudantes meus que juntos me acompanhavam, quer dizer, não fui sozinha. Então, eu acho que o meu trabalho foi de sala de aula e continuou sendo de sala de aula. Mas, além disso, eu acho que há muita gente no Brasil fazendo trabalho de sala de aula. Eu posso lembrar, por exemplo, da Vanessa Tomás, que faz um trabalho com indígenas da UFMG. Ela coordena, eu não sei se hoje ela está coordenando ainda, mas toda a licenciatura que se chama... a licenciatura ligada a acho que quilombolas e indígenas. O trabalho dela é diretamente com indígenas. Eu tive o prazer de tê-la como fazendo um pós-doc comigo, um trabalho de primeiríssima, de sala de aula. Isso que eu quero dizer para vocês. Tem muita gente fazendo trabalho de sala de aula. Na Univates tem que foi minha orientanda, a Ieda. A Ieda fez um trabalho, é coordenadora de um programa de pós-graduação, tem estudantes de doutorado e mestrado que também fazem trabalhos em sala de aula, Ieda Giongo. Então, há muita gente, eu estou falando de quem eu conheço, sim, estou lembrando agora, mas tem muita gente fazendo trabalhos que são nessa mesma perspectiva. Sim, Gelsa, tem várias perguntas aqui, o pessoal perguntando do seu livro e tal, então vou só colocar aqui, esse da pedagogia... Está no capítulo 2, esse da pedagogia que você falou, Gelsa, é o capítulo 2 do seu livro, que eu sei que você detesta a capa, então eu não vou mostrar. Eu não vou mostrar a capa assim, não. Não, mas o pior, eu vou dizer uma coisa... Tem o livro de 2006, que é 10 anos após esse aqui, é porque esse eu não tenho para mostrar, eu não tenho outro. Bom, tu não tens, Carlos? Tu não tens? Não consigo achar. Eu também não tenho. Tu acreditas isso? Eu não fiquei com nenhum exemplar. Está absolutamente esgotado. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu fico até sentida porque eu não fiquei nem com nem para recordação. E é um livro, para mim, muito importante. Porque é um livro que, depois de 10 anos, eu faço uma releitura desse primeiro, aonde eu consigo repensar cada capítulo e os deslocamentos teóricos que eu fiz nesses 10 anos. Para mim foi muito importante esse livro. Ele tem um significado, porque eu fui muito radical nessa reflexão. E foi muito importante esse livro para mim. Eu fui dando, sabe assim, dá, aí tu pensa que depois tu vai conseguir, e agora eu não tenho nenhum exemplar. Nada, não ficou nada. E aí, se foi, ele não existe mais. Sim. Não, nem para mim. Eu tô doido para ler. Eu tô doido para ler esse livro, porque, puxa, eu estudei tanto o seu livro de 96, que é esse daqui, eu tanto. E aí eu tô doido para ler esses 10 anos depois. Deve ser uma delícia. Por exemplo, desses 10 anos depois, eu tirei a parte toda da sociologia do campo, porque ela ficou muito desatualizada e eu achei que não valia a pena eu investir novamente na sociologia do campo, mas coloquei todo um capítulo sobre gênero e educação,
que era o que eu já vinha trabalhando e relacionada ao meu trabalho da educação do campo, né? Do meu trabalho do Movimento Sem Terra, que eu já tinha material, mas na tese não ficou, então eu acrescentei esse capítulo. Então, tem várias modificações, né? Modificações não no capítulo, vamos dizer assim, nas linhas de fuga que antecederam cada capítulo. Mas eu não fiquei com nenhum. Então, infelizmente, eu estou tentando recuperar o conteúdo, não o livro físico, mas pelo menos o que tem dentro do livro. Isso é uma tentativa que eu estou fazendo, ainda não consegui. Ó, a Isabel Lucena está falando aqui, eu tenho, importantíssimo para minha tese. Então, Gelsa, nós vamos promover uma visita à dona Isabel Lucena, para ver se a gente consegue pegar uma cópia desse livro aí, ver se a gente consegue. A Isabel, olha que Isabel, querida, que saudade de ti. A Isabel é uma das pessoas que faz. Que bom que a Isabel está aí para dizer. A Isabel faz um trabalho belíssimo, belíssimo, lá no nosso norte do Brasil. Ela coordena um trabalho belíssimo, ela tem muitas experiências, mas espetaculares em sala de aula e não sala de aula. A Isabel é um exemplo de trabalhos de etnomatemática, mas assim, como exemplares. Está aí, ó. Está aí a Isabel. Que bom que a Isabel apareceu para eu me lembrar do nome dela. Olha que legal. Bom te ver, Isabel. Beijo. A Edmara também está colocando aqui, olha, a professora Gelsa, com seus trabalhos na etnomatemática, assim como a professora Maria da Conceição, lá da UFMG, você falou dela ontem, lá no seu vídeo. Não. Os estudos sobre o numeramento desenvolvem trabalhos excelentes, foram referências do meu mestrado. Olha que bacana. Pois é, eu acho que a Conceição, eu acho que isso é uma coisa, eu quero aproveitar e mencionar algo. Essa ideia que a etnomatemática vai ficar fechada nela mesma, isso é uma péssima ideia. É uma péssima ideia. Aliás, o Ubiratã é exemplo disso, de não se fechar em si mesmo. O Ubiratã é o próprio, ele criou a etnomatemática, mas já aberta para outras áreas. Então, vocês vejam, eu mesmo tenho trabalhos em comum com a ação, que é da UFMG, como eu me inspiro nos trabalhos da educação matemática crítica do Olli, para citar duas áreas que conversam extremamente, a de numeramento da ação, a de educação matemática crítica do Olli. Não tem sentido hoje nós nos fecharmos numa única área. Isso não dá conta da multiplicidade de elementos que estão na educação e no mundo. É um empobrecimento, sabe? E nós pegarmos uma bandeira de uma área e ficarmos presas nela. Isso não tem o menor sentido. Sim, boa. Gelsa, eu queria compartilhar aqui algumas coisas importantes. A gente falou de livro, tem muita gente perguntando sobre livro, então eu queria já dar um presente. Na verdade, não é a gente que está dando, mas é a Gelsa, né, que deu esse presente para todo mundo. Que é um livro muito bacana que ela organizou com a Fernanda Wanderer, não é isso, Gelsa? Não. É a Fernanda que eu organizei com a Fernanda, não. A Fernanda organizou comigo, porque ela é que é a cabeça. Ah, sim, beleza. A Fernanda, então beijo para a Fernanda. É um livro de educação e tecnociência. Então, muito interessante, está aí o QR Code, quem quiser. Quem não conseguir escanear agora com o celular, porque é muito fácil, é só você apontar o celular para esse código aí na tela, e você vai ser transportado direto. Mas não tem problema quem não conseguiu, também quem está assistindo pelo celular a esse evento, pode posteriormente clicar no link que vai estar na descrição do comentário do vídeo. Então fica tranquilo que a gente não vai perder. Então esse é um ponto importante. E um ponto Sim, me permite falar uma coisa, Carlos, sobre esse livro? Por favor. Esse livro, ali eu estou vendo a pergunta ainda, né? O Getúlio perguntou se tinha uma segunda Gelsa. Olha bem, sim. Educação, lê de novo o título bem devagarinho para todo mundo prestar atenção. Educação e tecnociência. Tá bom, olhem bem. O que isso tem a ver com etnomatemática? Tem tudo a ver. Esse livro, eu não sei, tem muito poucas, talvez não tenha nenhuma vez a palavra etnomatemática. Qual é o problema? Tem muitas vezes a palavra
humanista, educação crítica, porque hoje a cultura do nosso tempo é a cultura tecnocientífica. Essa é a cultura do nosso tempo. Então, a etnomatemática do nosso tempo é essa. E nós temos que estar atentos a ela. Então, nós, no nosso grupo, o último projeto, assim, que eu chamo, brincando de projetão, que envolveu muitos pequenos projetos que compuseram esse projetão, foi sobre educação e tecnociência. E é exatamente esse olhar sobre a tecnociência que, na contemporaneidade, está marcando a cultura do nosso tempo, é que nós passamos a analisar. Então, isso é uma virada? Não, eu acho que isso é os novos olhares para a cultura do nosso tempo, sabe? Então, não é para não estranhar o nome, o título, porque é isso aí. Maravilha. Gelson, eu vou trazer uma pergunta agora minha, do Matias, para você, que eu queria te perguntar, muito inspirado naturalmente pela sua fala de ontem. Você ontem citou esse artigo aqui que eu vou botar na tela, que é o The End of Innocence, o fim da inocência, uma crítica à etnomatemática, e da Renuka Vital e do Oli. E aí você fala de uma maneira muito importante, muito sensível a essa questão de que é mesmo diante da pluralidade, por vezes se percebe a questão cultural ou um etno de uma maneira monoglóssica, com certo, né, isso foi um ponto que foi muito importante da crítica que você trouxe. E o meu ponto que eu queria complementar, e aí você pode misturar aí como você quiser para poder responder, é justamente agora com um mundo que cada vez é mais tecnológico, né? Quer dizer, eu por vezes, diante desse monoglossismo, a gente tem algumas metáforas, algumas representações de grupos culturais, como se eles fossem conjuntos, assim. Você faz uma bolinha, você fala, isso aqui é um grupo Chavante, esse aqui é um grupo, e você desenha com uma bolinha. E, na verdade, quer dizer, essa representação, essa imagem que a gente tem de grupos culturais como sendo coisas bem definidas, às vezes a ideia do conjunto pressupõe, de uma certa maneira, uma imagem de uma fronteira, quer dizer, do que está dentro e do que está fora, quer dizer, um conjunto de uma certa maneira. E acho que com a tecnologia, com a internet, com os meios de comunicação sendo tão agressivamente presentes, e essas fronteiras, você não acha que elas começam a ficar cada vez mais difíceis de serem identificadas, ou se elas, não vou dizer que elas fiquem borradas ou fiquem assim, pálidas, mas eu diria, como é o efeito da tecnologia sobre os etnos, no sentido, eu não vou dizer de uma descaracterização. Porque eu entendo o que você quer dizer, eu entendo. Entende? Eu entendi bem o que é isso. Bom, primeiro, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, eu acho que eu não fui feliz na minha fala. A questão do monoglossismo não é desse artigo. O monoglossismo é do Paul Dowling. Do Paul Dowling. Eu troquei aqui não minha é bola. artigo. O artigo do Oli da Renuka são outros pontos que eles analisam. Sim, tá? sim. Pontos importantíssimos, mas não é do monoglossismo. O monoglossismo plural... Bom, o Paul Dowling critica mais ou menos completamente tudo, porque ele é um crítico, ele faz o exercício dele é uma análise crítica, que é muito produtiva para nós. Então, ao dizer isso, eu não estou criticando. Bom, o que ele fala, o que ele nos criticava, eu estou falando criticava a etnomatemática, é porque ele dizia, eu vou só tentar resumir assim, que nós admitíamos que a sociedade era composta por diferentes grupos culturais.
Tanto é que nós atribuímos diferentes práticas culturais a esses diferentes grupos culturais. Mas ele dizia que a etnomatemática assumia um monoglossismo plural. Plural porque havia diferentes, mas era monoglossismo porque era dentro de um mesmo grupo, nós o tratávamos como uma unidade. Porque ele criticava lá Bom, ele fazia, porque ele dizia que outras tendências matemáticas eram monoglóssicas, tratavam com... Bom, aí ele fazia uma outra análise, que não vem ao caso agora, nós discutimos. Agora eu quero voltar ao que tu estás dizendo. Eu acho que essa é uma questão... Agora, esse teu... Então, eu fiz só para clarear que não era... Esse QR Code que está aqui, Gelsa, é do site do Paul Dowling. Eu troquei aqui tudo, a minha pergunta, eu me embananei aqui no... Desculpa, tá? Mas vai lá, manda a brasa aí. Esse é do livro do Paul Dowling, onde está a discussão do monoglossismo cultural? Lá no site, esse aqui é do site do Paul Dowling, e lá tem o texto que fala sobre isso. Tá, perfeito. Agora, mas tu tens também o texto do Oli. Tem o texto do Oli. Então, quem sabe agora tu bota o texto do Oli, que esse texto esse eu acho que é um texto central, que todos nós temos que ler e refletir sobre ele. Tá, colocasse já? Já. Tá. Agora, a questão essa. Essa é uma questão atualíssima que tu estás colocando. Até que ponto a tecnociência está apagando, vê se eu entendi bem, apagando muitas das nossas diferenças culturais. Até que ponto? Bom, eu acho que essa resposta ainda está para ser dada. Eu acho que os antropólogos precisam estudar melhor. Quando nós analisamos, agora eu vou trazer uma questão bem atual. Sim. Vamos ver essa eleição que está tirando o meu sono, e eu acredito de muitos de vocês que estamos virando as noites, as madrugadas, para ver se a Geórgia vai nos dar a alegria, ou se vai ser Nevada, ou se vai ser a Pensilvânia, esse desespero que está sendo. Bom, vocês vejam o seguinte, eu estou só pegando esse exemplo desses dias. O que está acontecendo? Como é que eles fazem? Porque os latinos, mas o que eles dizem? Mas não é os latinos, não é um grupo homogêneo, porque tem os latinos cubanos que não sei o quê, mas tem a segunda geração dos cubanos que chegaram, então eles têm tal pensamento. Então, a tecnologia está aí, né? Mas as diferenças culturais estão sendo explicitadas nessa votação. Então, eu acho que a força da tecnociência não está apagando, pelo menos completamente. Por favor, eu não tenho uma reflexão sobre isso, e eu acho que isso ainda está para ser estudado melhor. Mas eu fiquei muito impressionada, e com a impressão mesmo, tenho uma percepção de que as nuances, vocês vejam que está aí, nós estamos vendo as diferenças na votação para presidente dos Estados Unidos. Como esses grupos se mantêm, porque eu acho que são motivações que vão para além da tecnociência. Há uma questão, essas pessoas que estão votando nasceram em um outro tempo, não são nativos desse nosso tempo. O que acontecerá com essas crianças, com essa nova geração que já nasceu nesse momento, já nasceu nesse mundo tecnocientificizado? Bom, aí eu acho que a ver. Mas hoje eu acho que não está tudo de tal maneira, as fronteiras não estão totalmente borradas. Carlos, eu não tenho uma reflexão amadurecida sobre isso, estou te dando uma impressão minha. Não, mas tá show de bola. Eu fico às vezes pensando se essa questão desse avanço da tecnologia, se em algum momento pode até gerar, quer dizer, dentro dos grupos culturais, se por um lado pode gerar algum tipo de
não vou dizer descaracterização, que eu não gosto dessa palavra, mas eu digo talvez até mudar as próprias relações de poder dentro do próprio grupo, às vezes, que vão querer se reposicionar para se manter intacto, ou para se isolar, ou para manter uma identidade. Isso, né? A ver, eu acho que isso nós não temos como prever. Agora, eu ontem mencionei, eu quero aproveitar para mencionar aqui, o trabalho do Ari Ndambozé, que esteve até bem pouco, acho que agosto agora, até pouquinho tempo atrás, aí em São Paulo, trabalhando com o Renato Marconi, e que o Oli conhece muito bem, ele esteve visitando, o Oli, a Miriam também conhece, o Biratã, ele tem um apreço especial pelo Biratã, pelo Oli, pela Miriam e pelo Renato, claro, e a tese de doutorado deles examina questões interessantes, que tem a ver com as movimentações das populações hoje, com a questão não só, antes era só da imigração, mas agora a questão dos refugiados. Nós temos novas configurações étnicas. Então, isso está mudando a paisagem do mundo. E são novos desafios também para a etnomatemática, bom, para a educação matemática, Tem a professora Cynthia Nicole, da Universidade da UBC, University of British Columbia, no Canadá. Ela tem trabalhos há muito tempo num campo de refugiados do Nepal. É uma outra realidade, não é? Quem são os refugiados vêm de diferentes etnias. E é um trabalho interessantíssimo, que nos traz lições sobre como trabalhar com diferentes grupos culturais que convivem no mesmo espaço. Então, eu acho que tem muitos desafios aí, porque, bom, nesse mundo que está em constante movimentação e cada vez mais injusto. Talvez um aprendizado, Gelsa, muito importante seria mesmo lidar com as diferenças e com as possíveis mudanças, né? Porque nada a gente pode garantir, né, do que vai acontecer com o que bombou hoje, né, a tecnologia. Esse espaço tem sido ocupado por vários grupos. Esses grupos trocam, né? Há uma dinâmica nesses grupos que facilmente é reconhecida, mas há uma identidade também, né, que se mostra com a tecnologia, tem aparecido mais. E a gente acaba não sabe se vai haver uma imbricação, se vai haver uma fragilidade nos limites, tá? Depois eu quero te fazer uma questão. Vai. Tem essa Isabel. Pergunta da Isabel Lara. Isabel, é isso mesmo, é isso aí. Pois é exatamente isso que eu estava falando, exatamente, Isabel. É isso aí. Ele não fala bem em formas de matematizar, né? Ele fala, não é por meio de... É exatamente isso, ele fala de jogos de linguagem, exatamente isso que tu estás dizendo. Maravilha. Exatamente. Maravilha, temos um monte de perguntas aqui. Não damos conta. Não dá, tá. Olha, não tem como. A Giovana está colocando aqui, um dos pontos positivos, sim, sem dúvida, foi a valorização do conhecimento matemático do MST numa época que ninguém falava e pesquisava sobre as importâncias do MST. Olha só. A Giovana, que foi minha aluna de doutorado, que hoje está lá longe, e que fez um trabalho de doutorado muito interessante, sobre Ciências Sem Fronteiras, fez um trabalho assim, um trabalho belíssimo, saudade dela, saudade que está longe de nós aqui do Sul. Um beijo, Giovana. Maravilha. Renato também está colocando, professora Gelsa, fiquei encantada com sua fala de ontem acerca da importância de publicarmos artigos, nos tornarmos professores pesquisadores é importantíssimo para as práticas pedagógicas. Esse reconhecimento... Renata, deixa eu te falar uma coisa. Eu ontem falei da importância de publicar artigos, só que eu não fiz o contraponto de dizer, por favor, não caiamos na tentação do produtivismo, porque isso aí é a desgraça que está assolando a academia, porque esse produtivismo não vai levar a nada. Ou vai levar ao desastre da produção do conhecimento.
Mas você salientou, sim, ontem. Eu cheguei a salientar? Sim, salientou. Ainda bem. Mas isso é o que mais tem, Gelsa. É a vida por uma linha, por mais uma linha no Lattes. Passa por cima, destrói. Às vezes faz uma pequena mudança, escreve para cá e para lá, troca o nome. Isso é o que mais tem. Isso daí. Mas eu não critico os jovens que estão fazendo isso, porque eles são fruto desse nosso tempo que está, é isso aí. Eu acho que é difícil se contrapor a toda uma racionalidade que está aí, a toda uma pressão que está aí. Então, é difícil se contrapor a isso, mas eu acho que tudo que se puder fazer para nos fortificarmos, para não cairmos nessa tentação, devia ser feito, porque é muito ruim isso é muito ruim, bom, para a academia, para nós mesmos, né? Porque é muito nefasto. Que bom, já nem me lembrava que eu tinha falado sobre isso. Ô, Gelsa, uma questão, posso colocar, Carlos, agora? Pô, manda brasa, uma questão que eu sempre sou contatada para responder uma questão. Por que etnomatemática é um programa? Né? Apesar disso parecer uma coisa óbvia, parece que não é para todos o porquê etnomatemática é um programa. E você veio trazer críticas, você apresentou ontem diversas leituras que contribuíram, né, para criticar etnomatemática e que também contribuíram para fortalecer esse programa de pesquisa. Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, é possível? Deixa eu te dizer assim, eu entendo e eu considero a matemática um programa, porque é um programa de pesquisa. E um programa de pesquisa, a etnomatemática é um programa de pesquisa. Isso. E como um programa de pesquisa, ela exige estar aberta, alerta a toda e qualquer crítica, porque eu entendo a crítica como um alerta a possíveis problemas que uma perspectiva de pesquisa possa ter. Hoje eu falei, por exemplo, na pesquisação. Eu acho que o grande alerta do programa de pesquisação é esse, não cair na tentação de começar a indicar caminhos. A etnomatemática também precisa estar sempre alerta por exemplo, a não glorificação do saber popular. Há muitas outras questões. Ele é um programa de pesquisa? Bom, isso não é questão de considerar ou não considerar um programa de pesquisa. Ele já se mostrou, ele já se apresentou, ele já deu provas de ser um programa de pesquisa. Eu acho que essa questão não está mais nem em discussão. Ele é internacionalmente reconhecido como tal, porque como é que tu vais provar que é um programa de pesquisa? Quando tu és capaz de exibir um conjunto de pesquisas suficientemente grande e consistente, de pesquisas que se dizem alinhadas a um conjunto de ideias e de princípios teórico-metodológicos alinhados a isso que veio se chamar etnomatemática. Então, acho que não tem dúvida disso. Agora, para que esse conjunto de pesquisas se mantenha e não esmoreça, ele precisa de críticas. Críticas não é críticas para destruí-lo. Ele precisa de críticas para ser repensado, para ser continuamente reavivado. Eu acho que essa ideia de que então é isso, isso não vai para isso é a morte, isso é decretar a morte de qualquer vertente filosófica, sociológica, de educação matemática. No momento em que nós nos aplastamos em cima de uma ideia e deixamos ela isso, é a morte dela. Inclusive das pessoas também, né? Elas têm que estar abertas. Eu estou trazendo para o lado humano, né?
Inclusive mas, as claro, pessoas, né? Mas é claro, sabe, eu acho que isso é uma das coisas, assim, bom, eu acho que o Biratã, quando teve a ousadia, e ontem eu falei nisso, né, como ele me ensinou sobre isso, a ousadia de apresentar em ambientes, assim, hostis às ideias dele. Ele teve a ousadia de apresentar, aceitar as críticas, respeitar essas críticas, mas seguir pensando, inclusive pensar sobre essas críticas para refletir e fundamentar ainda mais o seu pensamento. Então, eu acho que a crítica ela é sempre positiva, porque no momento em que, se eu digo sempre para os meus alunos, quando eu digo assim, não vou criticar, o que eu estou dizendo? É porque não vale a pena, não vai melhorar mesmo, então eu já vou deixar assim. A crítica é acreditar que o outro é capaz de ir para frente, melhorar, claro. Então, eu acho que a crítica é extremamente estimulante. Nós não precisamos assumir uma atitude reativa frente à crítica. É o contrário. Eu sei que isso é difícil. Às vezes também eu também me chateio, às vezes. Claro, a gente fez o melhor que pôde, e aí vem alguém dizer, não, isso aí está tudo ruim. Não, é ruim receber a crítica num primeiro momento, mas a gente tem que pensar, sabe, não pode ser tão suscetível emocionalmente e pensar que uma crítica ao trabalho da gente é uma crítica pessoal. Eu não gosto de ti. Não é disso que se trata. Um caso, só para ilustrar aqui, há muitos anos, talvez mais de 10 anos, eu enviei um e-mail ao Biratã e disse, puxa, eu tive um trabalho reprovado. O trabalho foi avaliado como excelente por um avaliador, foi avaliado como péssimo pelo outro avaliador, foi para um terceiro que preferiu reprovar. E ele me respondeu apenas isso: quantos trabalhos você acha que eu já tive reprovados? Vai em frente, manda para outro lugar. Aí mandou e foi aprovado. Né? Eu não acredito que o Biratã teve trabalho reprovado. Não, isso ele foi querido contigo. Eu acho que ele quis ser querido contigo. Ele quis ser querido contigo. Eu acho que sim, porque quando você tem uma proposta tão que afetou tanto o pensamento de uma época e que ainda afeta um pouco, ele deve ter seus trabalhos reprovados, eu acredito. Eu estou brincando, né? Mas a gente quase inacreditável. Mas o primeiro trabalho que eu enviei sobre a minha tese, ela não tinha terminado ainda. Eu mandei para uma boa revista, eu estava cheia de entusiasmo, achei que era bom. E era elogioso, etc. e tal, mas disseram que não podiam publicar porque só tinha autores estrangeiros. Então, vocês vejam assim, outro dia, não sei onde é que eu tinha que falar sobre isso, sobre a questão, já sei, foi numa entrevista que fizeram comigo, que vai ser publicada num livro até. Perguntavam sobre qual era a minha postura sobre as teorias decoloniais, etc. e tal. Então, eu fui acusada de ser eurocêntrica, num certo sentido. Vocês vejam que isso é uma atitude, porque eu usava autores só estrangeiros. Quer dizer, isso é um patrulhamento que não tem o menor sentido, porque nós temos autores franceses, ingleses, que têm posturas absolutamente anti-eurocêntricas. Não é porque eles nasceram ou são filhos de pais europeus. Quer dizer, é um essencialismo perverso, inclusive. Mas vocês vejam que, às vezes a gente tem azar. Claro que eu fiquei chateada no primeiro trabalho, e aí já veio, mas é da vida, né? E tive muitos outros também, né? E aí, por que eu coloquei isso também? Porque você estimula que haja uma produção de qualidade. Eu vi que muitos no chat se colocaram satisfeitos com a sua sugestão. Você alerta também que não seja uma produtividade pela produtividade só porque tem que produzir, porque precisa disso. E é interessante também que a gente saiba que às vezes é aprovado, às vezes é reprovado, e que essa crítica sempre deve ser um estímulo para continuar pensando, pesquisando, aprofundando, melhorando e escrevendo mais e mais e mais. Entendeu? Uma vez eu perguntei para um jovem pesquisador
Perguntei, escuta, como é que tu tão jovem, já tens uma carreira assim exponencialmente, tão rapidamente grande? Como é que é isso? Ele disse, olha, quando eu escrevo um artigo, nem é da nossa área, quando eu escrevo um artigo ele é reprovado e me mandam as razões, eu me sento e trabalho para melhorar o artigo. Mas sabe, eu tenho uma colega de sala, ela fica 6 meses parada, ela fica paralisada, ela fica tão triste, ela entra numa depressão. Então, é isso aí, a atitude com quem tu vai enfrentar as críticas. Porque ele se sente estimulado. A colega fica desanimada. Perdeu 6 meses de tempo de pensar. Sim. Maravilha. Pessoal, deixa eu só compartilhar aqui rapidamente para o público presente o link de confirmação de presença. Ele vai ficar aberto até 12h30. Até 12h30. www.matematicahumanista.com.br/debate. Então está aberto o link para confirmação de presença. Não precise ir agora desesperado, não. Espera, daqui a pouco o programa está acabando, aí você vai lá com calma, dá aquela confirmada na presença, nesse link que está aí, tranquilo, não tem problema nenhum. Vou aproveitar aqui, Gelson, olha só que bacana, que a gente vai ter justamente agora nos dias 9 e 10 de novembro. Olha que quem a gente vai receber aqui, vou pedir licença para botar na tela rapidamente, deixa eu tirar aqui o banner. A gente vai receber a Eliane Santos e a Alcione Fernandes. A Eliane vai falar sobre dicas das matemas de várias etnos, caminhos para a decolonialidade do currículo escolar, e a Alcione vai falar sobre etnomatemática na formação docente, utopia e realidade. Então, essa vai ser a fala lá no canal Vem Brasil, que é no dia 9, e aí no dia 10 de novembro, aqui na Matemática Humanista, o debate. Tá? O debate é no dia seguinte aqui, como a gente está tendo hoje com a professora Gelsa. Então vai ser uma delícia, Gelsa. Para quem não conhece, Carlos, a Eliane é da Unilab e coordena também o GIEPEN, que é um grupo interdisciplinar de pesquisa em etnomatemática, e vem também do GEPEN USP, e a professora Alcione trabalha com licenciatura na Universidade Federal do Tocantins. O objetivo desse debate é discutir um pouco a questão do currículo. Tá? As duas trabalham com etnomatemática no currículo das suas universidades, no ensino superior. Maravilha, vou botar aqui novamente o link da presença e temos mais perguntas aqui para a Gelsa. Tem uma legal do Getúlio, que é a seguinte, olha, Gelsa, ao tratar da história da etnomatemática, você fez referências importantes às inspirações do D'Ambrosio, aproximou etnomatemática e humanismo. Gostaria que falasse mais a respeito. Obrigado. Bom, Getúlio, eu acho, agora na frente do Biratã, quem sou eu para falar sobre o Biratã na frente dele? Mas eu vou falar. Eu acho que o Biratã, antes de mais nada, é um grande humanista. O Biratã é um grande humanista. Se eu tivesse que dar um adjetivo para o Biratã, ele é um humanista. E eu vejo a matemática humanista, ela não é a mesma coisa, ela não é não é a mesma área, não é exatamente, ela não coincide com a etnomatemática, assim como a matemática humanista não coincide com a educação matemática crítica. Elas têm nuances diferentes, mas a superposição delas, e eu quero incluir aí, junto, além da humanista, a educação matemática crítica, elas têm superposições muito grandes. Elas têm ênfases um pouco, elas têm ênfases que podem variar. Assim, elas têm pequenas ênfases, mas os propósitos, quer dizer, vamos dizer assim, no limite, o que busca a etnomatemática? Um mundo mais justo, um mundo anti-xenofóbico, um mundo antirracista, um mundo anti-homofóbico, um mundo
um mundo mais humano, menos injusto. A matemática humanista, que intenção desta ela não compartilha? E a educação matemática crítica, igualmente. Então, os propósitos dessas diferentes áreas são os mesmos. Então, eu não vejo muita... Eu vejo só similaridades, muito mais do que diferenças. Eu acho que a etnomatemática, ela emerge numa época em que a diversidade cultural, e eu não estou chamando ainda de diferença, eu gosto muito de trabalhar com essa diferença entre diversidade cultural e diferença cultural. Porque quando eu digo diversidade, eu estou dizendo que há diversidades, né? Diversidade. E diferença é o sentido que eu estou atribuindo à diversidade. Então, mas enfim, a etnomatemática está interessada na diversidade e no sentido que eu atribuo a essa diversidade, isto é, a diferença cultural. Numa época antes de que muitos outros estivessem atentos, muitos outros, antes que outros, eu digo que os estudos culturais emergissem, antes que outras áreas, não estou falando dentro da educação matemática, estou falando outras áreas da sociologia, da filosofia, estivessem atentas para isso. Então, isso foi a etnomatemática. A pedagogia crítica, ela já vem, a educação matemática crítica, assim como eu percebo, e o Woolley, vem de uma outra vertente que não é a dos estudos culturais, mas elas se encontram, elas têm convergências. E a matemática humanista também, então eu vejo, mais do que nós demarcarmos o que difere, eu estou interessada em ver em que ela se aproxima. E não me parece que nos interessa, agora isso me parece, demarcar diferenças. Por isso que eu aprecio demais esse trabalho que a Oleneva e o Carlos estão fazendo, de juntar forças, porque esse mundo está muito perverso. Nós estamos piores, o mundo está pior do que estava há 20 anos, pior do que estava há 50 anos, nós estamos vivendo pior, o mundo está pior. Então, eu fiquei encantada, eu não conhecia esse trabalho conjunto, não sei se a Oleneva e o Carlos trabalham há muito tempo juntos, mas eu não conhecia esse trabalho, só recentemente. E eu acho que eles estão prestando um favor, eles estão prestando um benefício para a comunidade, quando eles não estão interessados em saber, bom, mas espera aí, essa pessoa que eu estou convidando, ela é mais humanista ou mais etnomatemática? Isso não interessa, do meu ponto de vista. Não interessa, porque é uma postura frente à vida e frente à educação matemática, e frente a qual é o lugar que a educação matemática pode ocupar no âmbito da educação, no âmbito da escola, e, portanto, perante o mundo, né? Legal, Gelson, obrigado pelo carinho aí. Eu falo para você uma coisa, aqui na matemática humanista, eu já, por vezes, tive participando, colegas que eu chamo para poder participar, que a gente tem discordâncias, pensamos diferentes em relação a vários pontos, sabe? E assim, eu tenho muito prazer de receber e dar voz a essa pessoa, por vezes para falar algo até em que eu pessoalmente não acredito, mas que eu sei que é de relevância para esses tantos jovens que estão aqui no chat. Eu não digo não só esses daqui do chat, mas todos os que participam do programa e que são livres, são seres livres para escolherem. Eles são livres. Então, isso é outra coisa. Então, eu quero... A ideia, quando a gente fala em compartilhar isso tudo, não é um trabalho em termos... Quase uma catequese. Vamos chamar os humanistas, vamos chamar... Não, mas por vezes, chamar pessoas para a gente falar de temas da área de educação matemática e uma perspectiva sensível ao outro, de querer estar com o outro. Então,
esse é o ponto para mim que é fundamental. Não é muitas vezes o pensamento teórico, a base teórica, a referência. Isso daí para mim é totalmente secundário. Sabe? Agora falando aqui da matemática humanista do programa, não da filosofia. Mas, assim, eu te agradeço muito e eu fico feliz, assim. Eu estou no momento... esse ano está sendo, pessoalmente, um ano tão difícil para todo mundo, né? E para mim, pessoalmente, até da minha própria relação com a educação, eu estou assim, sentindo muito que essa parafernália toda aqui, Gelsa, ela é um ato de resistência, é a minha resistência, né? É a minha resistência e também a de Oleneva também, porque ela está aí com a Etnomatemáticas Brasil, a gente está nessa luta para realmente tentar manter alguma integridade do que estão dando tanta martelada, então ecoar. Sabe o que é, Carlos? Tu falasse em catequese, e eu costumo dizer que nós não devemos, isso não é uma escola de formação de quadros. Escola de formação de quadros é a escola militar. Eles estão lá para formar quadros. Nós temos que combater isso, a uniformidade do pensamento. Nós temos que combater isso. Portanto, não é saber qual é a carteirinha que tu vais comprar, ou qual é o clube que tu vais te associar. Exato. E eu acho essa tua ideia, assim, de tu podes convidar, deves mesmo, eu acho isso de uma grandiosidade de alma tua. Pode ser que tu não concorde, mas deixa vir, não é deixa vir, convida para vir. Porque é importante dar espaço, porque é isso aí, não é escola, agora eu vou também usar catequese, mas eu acho que é a escola de formação de quadros. Eu acho excelente essa ideia, é isso aí, nós não precisamos, uniformidade é sempre burra, a uniformidade é burra. Ontem nós comentamos no chat, quando você falou de Ubiratã, em especial, algo que muita gente fala, Mafezoli, outros falam, mas que eu acho que ele consegue sintetizar muito bem o ser humano, e ele coloca um parêntese, ser verbo, não substantivo, um ser verbo, o ser humano, verbo, né? Que muitas vezes a gente fala ser humano, mas era o ser substantivo, e a gente impede que esse ser substantivo se manifeste como um verbo, né? A gente acaba inibindo esse verbo, essa ação desse sujeito. E penso que esse encontro feliz aqui entre a matemática humanista e a Etnomatemáticas Brasil vem exatamente de tentar abrir portas para que sejam verbos, sejam ação, expressem as suas ações, sem medo, né? Sem medo. Gelsa, que legal. A Miriam está botando uma pergunta aqui bacana, com um comentário legal, quando você falou daquela história dos refugiados, né? E, assim, como pensar quando toda essa diferença, né, se encontra na sala de aula? Por exemplo, os refugiados frequentando a escola no novo país. Ah, Miriam, querida, eu acho que essa é a pergunta que eu não sei responder. Eu acho que esse é o desafio agora, né? Essa é a questão que nós não sabemos dar conta, nós não sabemos nem como dar conta, não é só na escola, nós não sabemos na sala de aula, nós não sabemos como dar conta na vida. Vocês vejam os conflitos que estão surgindo com esses refugiados que nos chegam aqui. Nós aqui no Sul, não é? Bem da Venezuela, está sendo, nós não temos, porque a situação é tão grave, porque nós não sabemos nem o que nós vamos fazer com os nossos pobres daqui, que estão passando fome. Aí, então, nós não sabemos o que nós vamos fazer com os nossos pobres na sala de aula. Aí nós temos os refugiados, acolher os nossos refugiados, que são pobres como os nossos pobres, que não falam as nossas línguas. Nós temos os nossos professores, que estão com salários aviltados, que estão aqui no Sul agora, fecharam novamente as escolas, mas que estavam tendo, no caso presente, que estar nas escolas, submetidos, inclusive,
ao risco e acontecendo a serem contaminados com a Covid. Isso é uma desgraça total. Eu acho que não tem... Como é que nós vamos pensar essa diferença? Eu vou te dizer, nós estamos num momento, e eu entendo quando o Carlos e a Leneva dizem que nesse estúdio é um momento de resistência, porque nós estamos vivendo um momento de desespero, de total desesperança. Quando os professores estão na sala de aula, todo o tempo atormentados se eles estão sendo contaminados ou não, quando as escolas e essas crianças estão desamparadas porque nas suas casas estão passando fome e não sabem se a merenda escolar vai chegar. Nós estamos num momento que pensar em educação, escola, sala de aula, o que nós vamos ensinar, isso aí não tem nem espaço para isso. Então, é um momento tão dramático que nós estamos vivendo, que vocês sabem que às vezes é de desesperar. Eu, quando começo a me dar conta, quando a gente escuta os relatos da vida de verdade que está acontecendo. Essa é a vida de verdade da maioria da população, não é de casos isolados. Então, eu acho, eu não sei, não tem resposta. Tu quer saber o que me acontece? É de perder o sono, é de vontade de chorar, porque nós não temos o que fazer. Porque é um país onde não foi investido na saúde, e segue sem investir, em particular para essa pandemia. Não dou as menores condições. Aqui, em particular, em Porto Alegre, de onde eu estou falando, o governo municipal conseguiu destruir o sistema municipal de educação, que era uma referência internacional. Está destruído. Cortou a carne da merenda escolar. Bom, eu nem vou entrar em detalhes. Reduziu o horário, bom, tudo que você pode imaginar. Nós não estamos atendendo, não é as crianças refugiadas, nós não estamos atendendo as refugiadas e as não refugiadas, nós não estamos atendendo nada. É uma calamidade que está acontecendo com a educação no país. Então, e as crianças estão lá, bom, e muitos pais não estão mandando as crianças para a escola, e aí estão deixando a cargo dos vizinhos, em pequenas casas, com muitas crianças dentro. Ai, olha, a nossa realidade social está no limite do limite da condição humana. Eu não sei te dizer como é que nós vamos pensar, porque idealmente haveria como dar conta disso, né? Numa situação ideal, mas nós estamos muito longe disso, nós não temos nem condições de pensar, e nem os professores, está todo mundo tentando salvar a sua vida. O que está em jogo agora, eu penso assim, nas escolas, é a vida dos professores, antes de mais nada, eles estão adoecendo. Olha, a Miriam complementa. Isso, Gelson, não tem resposta. Quis ressaltar a importância da perspectiva da etnomatemática nessa situação. Sem dúvida, Miriam, sem dúvida, porque a etnomatemática é uma perspectiva que acolhe a diferença. Ela acolhe, ela pensa a educação matemática, eu concordo contigo, nessa perspectiva de acolher a diferença, de olhar para a diferença, de considerar a diferença. Claro, eu entendo a tua, e é bom tu ressaltares isso, porque eu estou num desespero tal que eu já quero a comida para as crianças, sabe? Não é para todas, para as nossas e para... Eu concordo contigo, claro, eu acho importante tu me dizeres isso, porque eu fico tão impactada que tu está dizendo que eu já não estou pensando nem em perspectiva nenhuma, estou pensando na saúde e na alimentação. Mas, claro que a etnomatemática é a perspectiva que acolhe a diferença antes de mais nada. E nunca, como antes, as populações estão se movimentando no mundo, se movimentando pela miséria que está no mundo, né? Pela opressão dos regimes totalitários que estão no mundo, não é? Então, é isso aí. Imaginem se o Trump tivesse ganho, vamos ver se ele vai
nos oportunizar a chance de ir embora, né? Ainda temos que ver isso, o que seria a continuidade desse, como a Marilyn Frankenstein chama, desse monstro laranja. Eu gosto muito, The Orange Monster, né? O governo, a continuidade desse Orange Monster, né? Então, o que seria a perversidade dos que não são da supremacia branca, não é? Então, eu acho que é isso, né? Eu concordo contigo, claro que a etnomatemática é por excelência. O Biratã está colocando aqui, olha, o Milton Rosa tem 10 anos de experiência lidando com uma situação semelhante em Sacramento, na Califórnia. Ah, que beleza, eu não sabia que o Milton está trabalhando na Califórnia. Olha, que bom, que bom. Ele teve, acho que ele foi o doutoramento dele, eu presumo. Ah, não, é porque o Biratã escreveu, que beleza, que beleza. Sim, um abraço para o Milton e para o Daniel, tá sempre presentes aí também, um beijão para eles aí. Já tiveram aqui na Matemática Humanista, Gelson, foi um papo, foi uma delícia de conversa. Tá todo mundo. Bom, Biratã, que bom saber que o Milton, eu não sabia disso. Olha só, a Isabel Lucena está colocando aqui uma coisa bacana. Ó. Escolas estaduais no Pará suspenderam o ano letivo. E em Belém, após o retorno nos últimos 2 meses, as escolas municipais e particulares tiveram as aulas suspensas por conta do aumento de casos do Covid. Olha só. O Cláudio... Olha só. Tem uma mensagem aqui do Vem Brasil para o Biratã. Muito bacana. A Rosânia também está colocando parabéns, professora, sua fala é acalentadora e ao mesmo tempo realista. A Elza está dizendo que o debate é excelente. Tem tanto elogio aqui, tanto bem. Gel, você vai sair daqui com as bochechas desse tamanho, de tanto carinho. Bom, carinho só faz bem, né? Carinho só faz bem. Carinho faz bem. Olha, muito bom. O pessoal está mandando aqui, tem um monte. Tem a pergunta do Oscar Pezzi, que é assim, consideram importante o intercâmbio, as relações com outras percepções socioculturais, por quê? Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que sempre nos abrirmos para outras perspectivas, só temos a ganhar. Sempre que nós nos fecharmos, é perder. Por que é perder? Porque nós ficamos restritos ao nosso próprio pensamento. E isso sempre é pensar menos. Eu acho que é isso. É isso aí, maravilha. Gelson, a gente está chegando ao fim do nosso programa, olha que bacana. Foi um debate tanto, queria agradecer muito a você. Foi tanto pela que a sua gente generosidade. Tem muita pergunta que a gente não conseguiu responder, peço desculpas aos presentes. Hoje teve alguns momentos onde teve muitas perguntas sendo colocadas concomitantemente, e essa aqui no software começa a subir isso daqui e a gente perde de vista. Então, tá o link de confirmação de presença, para quem não viu, está aqui embaixo, matematicohumanista.com.br/debate, vai ficar aberto até 12h30, então fiquem ligados. Todo mundo gostando. Palavras finais, Gelson, está com você, o pessoal está agradecendo aqui, eu vou ficar botando carinho para você ver. Tá, da minha parte, eu quero agradecer muito por essa oportunidade de conversar, pelo primeiro, antes de mais nada, o convite da Oleneva e do Carlos, pelo carinho deles em organizar o evento em geral, e para mim em particular, por terem sido tão carinhosos em gravarem a minha fala, que não pôde ser ao vivo por outras questões, e pelo carinho de vocês que me assistiram ontem, que hoje vieram no sábado de manhã para conversar comigo e serem tão carinhosos. Sabe, pegar o tempo de vocês no sábado de manhã para estarem comigo é uma generosidade, e eu quero agradecer muito por essa generosidade. Um grande beijo para todos vocês. Maravilha, Gelson, obrigado. Oleneva, palavras finais?
Pô, eu fico tão feliz que eu não sei nem, às vezes, se eu falo e fico rindo. Gelsa, isso é um brinde para a gente, tá? Um brinde que alguém traga discussões tão profundas e que provoquem reflexões, principalmente, eu acho que para pesquisadores mais jovens que se encantam pela área, ou pelas áreas, né, pela matemática, educação matemática, pela educação em geral, pela matemática humanista, e que têm a oportunidade de pensar grande, de avaliar sobre vários pontos de vista, de ter vários vieses, né? E você veio realmente enriquecer esse debate nesse dia. Foi... Pô, que felicidade, hein, Carlos? A gente sai daqui e ainda fica assim, ó, por um tempo. Show de bola. Muito potente, muito bom. Olha, eu queria dedicar o debate de hoje ao professor Romário, que está aqui no chat. Olha só que bacana. O Gelsa, ele tem 72 anos, está fazendo curso de licenciatura em matemática pelo CEDERJ, à distância, porque é o sonho dele ser professor de matemática. Ai, olha só. E aí, ele está aqui participando do chat, ele descobriu a matemática humanista recentemente, ele está falando aqui, olha aí, o Romário Rubens. Queria dedicar esse encontro a ele, porque eu acho isso, para mim, não tem prêmio maior do que receber uma mensagem de um professor já que vem me ensinar a importância da gente correr atrás dos sonhos da vida da gente, daquilo que a gente acredita e ama. Então é isso aí, Romário. Essa é para você, amigão. Que maravilha, que maravilha, que maravilha, que maravilha. Maravilha. Gelsa, um beijo do tamanho do beijo para todos vocês. Um beijo para todos vocês. Gigantesco. Obrigada. Leneva, um beijo. Fiquem bem, com saúde. Pessoal, a gente volta no dia 9, no dia 10, recebendo a Eliane Santos e a Super Alcione Fernandes. Então, não percam e até o próximo programa do Vem Humanistas. Um beijão para vocês. Bom final de semana. Tchau, pessoal. Bom fim de semana. Tchau, tchau.